ler um textozinho bem longo, até o 25, vamos ler 10 versículos. 2 Samuel, capítulo 12, do 15 em diante até o 25. Está assim nessa tradução que eu estou com ela, acompanha aí na tua tradução, também nessa tradução que está na tela. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ele adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrou, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram até ele para o levantar da terra. Porém, ele se recusou a fazê-lo, nem quis comer pão com eles. Ao 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi temeram dar a ele essa notícia, porque diziam: enquanto a criança estava viva, lhe falávamos e ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança havia morrido, pelo que disse a Davi a seus servos: a criança morreu? Eles responderam: sim, morreu. Davi renova sua fé com Deus e uma esperança numa vida futura. Versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, trocou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois foi para sua casa, pediu pão e o serviram, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Em favor da criança jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança sobreviverá. Porém, agora que ela morreu, por que eu jejuaria agora? Acaso poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi foi até Batseba, sua mulher, consolou-a e se deitou com ela. Ela deu à luz um filho, e Davi pôs nele o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, o qual o chamou de Jedidias, por amor do Senhor. Diga graças a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, tua palavra foi lida neste lugar. Como servo a Deus fraco e falho que sou, eu clamo para que a tua misericórdia me alcance, que o Senhor possa me dar o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, a capacidade, para transmitir exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Desde já peço que haja legiões de anjos aqui acampados em pontos estratégicos, para que, Pai, ao pregar dessa palavra, Senhor, aqui, assim que essa palavra entrasse nos nossos ouvidos, nós possamos receber como um alimento especial que o Senhor reservou para a nossa alma e para o nosso espírito, e que no final o teu nome tenha sido glorificado. Os que crerem digam amém, Jesus, e podem se assentar, queridos. Você lembra o que você falou, pessoa que estava do teu lado? Quem lembra? Fala de novo. Fala para ela, pastor. Não deixa, dá para ouvir da família aí. Fala, joga o velho fora. Desista do velho. Será, né? Será que isso tem a ver? Olha, nós conhecemos esta passagem e o Senhor me incomodou a trazer essa mensagem para cá hoje, porque há 2 semanas atrás, precisamente no dia 17 de setembro de 2014, era uma quarta-feira, eu estava na casa do pastor Laê, lá o pastor do nosso núcleo, lá do Belval. Daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre isso. E ele falou alguma coisa sobre Batseba. Vai lembrar disso, pastor? E o Senhor me incomodou a que nós pudéssemos meditar aqui. Algum tempo atrás, eu acredito que alguns anos, nós também meditamos nessa palavra. Não sei se aqui ou em alguma igreja nós vamos pregar. Tempo de paz, né? Do pastor Edson. 28 do 12 do 2. Então foi agora, recente. Nós estivemos lá com o pastor Edson, na igreja Tempo de Paz, e o Senhor nos deu também essa palavra. É isso?
E o Senhor nos incomodou para que pudéssemos meditar aqui também. Algo Deus quer passar para o teu coração e para o meu coração. Por quê? Você lembra essa frase que nós falamos? Desiste do velho. Esquece o velho, joga o velho fora. Na minha terra fala assim, pincha fora. Eu não sei o que é pincha. Tem mais velho aqui, falei. Por que falar pincha? Você ouviu falar no interior? Os caras não falam pincha, joga, não serve para nada. Mas às vezes tem uns velhos que ainda está mais ou menos, não tem? Dá um caldozinho, né? Aí, ele não é com você. Né? Se a pessoa sabe joga fora, não pode. Mas não é de pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando de situações. Nós estamos falando, às vezes, de impedimentos, de obstáculos que acontecem nas nossas vidas, e a gente se apega a esses obstáculos, se apega a esse impedimento e impede que a nossa vida prossiga, impede que o novo chegue, para que o velho, preste atenção, morra, para que o velho seja destruído, para que o velho deixe de existir, nós temos que abrir mão dele. Para que Deus nos dê algo novo, nós precisamos desistir do velho. Vamos aqui para o texto. Bem rapidamente aqui, tem Santa Ceia, tem apresentação de novos membros, né? Então, eu não vou gastar mais do que umas 2 ou 3 horas, a gente já vai estar terminando, tá? Agora vamos ver, ó. Davi, a gente conhece essa passagem, vou dar uma pincelada bem rápida. Davi, está no capítulo 11, isso. Depois, se você quiser ver, você vê, né? O versículo 1 em diante aí, fala que os reis, eles tinham o costume, e deveria ser assim até hoje, de sair para a batalha junto com os soldados. E Davi era um desse tipo de rei. Quando tinha uma batalha, quando tinha um reino, quando tinha uma guerra, quando tinha uma luta, Davi era o primeiro. Ele estava na frente, eu não vou lá. Mas por algum motivo, Davi deu uma brecha. Olha no versículo 1, quanto tempo fazia que Davi não saía para uma guerra? Quanto tempo está aí na tua tradução? 1 ano. Fazia 1 ano que Davi não saía junto com o soldado dele. Davi ficou no palácio, lá em Jerusalém, deu uma brecha. Ele deu uma brecha, aí ele está saindo lá no alpendre, lá na varanda, né, do quarto dele, tem uma mulher que estava se banhando. Eu acho que naquele tempo, como agora, também, a gente toma banho nu, não é? Devia estar nua lá. Está lá a mulher lá, está se banhando. Versículo 2 do capítulo 11, se você quiser, você vê isso aí. Estava lá. E Davi achou a mulher muito bonitona. Se interessou pela mulher. Aí ele mandou saber de quem era aquela mulher. Falou, mas eu uma mulher dizendo uma bonitona aí e tal. E quem será? Aí falaram para ele que ela era de Urias, que era um chefe da guarda do exército dele. Então ele mandou buscar essa mulher, mandou vir aquela mulher, mandou o mensageiro, falou para ela vir com ela para cá, para casa, e dormiu com ela, deitou com ela. Diz aí, ele teve um problema sério, teve uma consequência desse pecado de Davi. Davi adulterou, mesmo ele sendo rei, mesmo ele podendo ter quantas mulheres ele pudesse tratar. Ele quis a mulher de alguém que já era casada. As mulheres fossem solteiras, que não tivessem nenhum compromisso. Aí ele errou, pecou, mandou buscar aquela mulher, dormiu com ela, e aí teve uma consequência do pecado dele. Fala para o teu irmão, todo pecado, Deus perdoa, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala assim para ele, mas tem consequência, Bruno. Tem consequência. Deus perdoa? Perdoa, mas tem consequência. Qual é a consequência do pecado? A mulher engravidou. E aí?
Aí Davi tentou tapar o sol com a peneira. Você pode ver esse versículo aí do 6 em diante, que eu estou falando. Tentou tapar o sol com a peneira. Primeira coisa que ele fez, a mulher de Urias, vou mandar chamar Urias, eu sou o rei aqui, né? Mandar ele vir para cá, rapidão, né? Aí ele dorme com a mulher dele, e aí, né, ela está grávida dele. Chamou ele, e ele veio. Chegou lá, ele obedeceu, entendeu? O rei falou: vem cá, vamos descansar um pouco, você está lutando muito lá. Faz o seguinte, toma um banho, refresca, desce lá para a tua casa lá, dá uma dormidinha lá, dá uma descansadinha lá. A Urias falou: não, tem o banho e tal, não sei o quê. Chegou lá, ficou na porta lá, não entrou. Não foi lá no pai, não dormiu com a mulher dele, Batseba. Aí Davi ficou sabendo, escutei ele muito, não aconteceu nada com ele. Ele chamou o Urias, mas você chegou lá cansado da batalha, tomou um banho, você não voltou lá para dar uma namoradinha lá. Aí o Urias falou: não posso fazer isso. Estou com um monte de soldado lá batalhando lá, eles estão guerreando lá, o inimigo está difícil lá, nós estamos lá. E eu vou ficar aqui? Não sou digno disso. Aí ele começou a tentar embebedar o Urias. E Urias bebeu, tornou o caldo lá. Mas mesmo bêbado, Urias não foi para casa e não deitou com a mulher dele. Aí Davi falou: então só tem um jeito, eu preciso encobrir esse negócio aí. Chegou e deu uma ordem, falou para ele voltar para o campo de batalha. E chamou lá um comandante e falou: faz o seguinte, bota o Urias na frente do inimigo e recua, né? Os outros soldados, deixa ele sozinho lá. Deixou ele sozinho e Urias morreu. Mataram Urias. Vieram, nós falamos para ele: Urias morreu. Então, morreu, agora o que vamos fazer? Morreu, então ele pode, né? O que vai fazer? Pode casar com ela, que ela viu, né? Matou o marido para ficar com a mulher e casou com a viúva. Só que ela não estava grávida. Estava grávida. Aí Deus chamou o profeta. Naquela época Deus falava com os profetas falavam para o rei. O profeta na época era o profeta Natan. Chamou Davi e falou: Davi é o rei. Ele precisaria saber como é que ele chegava. Falou: rei Davi, olha, aconteceu um caso no reino aí, um homem, coitado de um homem pobre. Ele só tinha um ovelhinho, só um, fraquinho ovelhinho. E um outro homem rico, com muitas e muitas e muitas ovelhas, cresceu o ano da ovelha do coitadinho lá. E foi lá e roubou a ovelha do homem. E para ninguém ficar sabendo que ele tinha roubado a ovelha do homem, ele pegou e mandou matar o homem. Davi falou: mas o que é isso? Quem fez essa injustiça, me fala quem é, vou mandar prender, vou mandar matar esse cara. O profeta falou assim: pois é, esse cara é você. Você acaba de fazer isso. A ovelha chama Batseba. E o dono que só tinha uma é Urias que morreu. Só que Deus sabe o que você fez e mandou falar para você que vai haver consequência deste teu pecado. Mas Davi, ele disse que ele andava segundo o coração de Deus. Davi não é bobo. Davi se arrependeu, se humilhou, pediu perdão para Deus. O profeta Natan chegou para ele e disse para ele no versículo 13, que está aí no capítulo 12. Então Natan disse a Davi, Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Respondeu Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Versículo 14: todavia, porque com esse feito deste lugar, sobre maneira que os seus inimigos serão blasfemados, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Aquele filho que a mulher, agora a mulher dele, né, Batseba, estava esperando, foi gerado quando não era a mulher dele, ela era a mulher do Urias.
criança vai morrer. Deus vai recolher essa criança. Aí Natan foi para a casa dele, no versículo 15, foi o que a gente leu, e disse que Deus feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, entendeu? Então não era um filho legítimo de Davi, e aquela mulher era mulher de outro. Ele cometeu um adultério. Deus feriu aquela criança. E Davi começou a chorar. No versículo 16, ele começou a chorar, começou a jejuar, rasgou os vestes, vestiu roupa de saco, se lamentando. E os anciãos, lá no versículo 17, diz que se levantaram e foram até ele para o levantar da terra. E o levantar da terra, ele estava lá. Só que eles não sabiam o que Davi estava passando. E Davi se recusou a se levantar. E até ele comer pão com eles, falou não. E assim foi durante 7 dias. E diz aí no versículo 18, que ao 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi temeram, dada a ele essa notícia. Por quê? Falou assim, a criança ainda estava viva, ele estava se martirizando, ele estava assim, jejuando, estava assim. Imagine quando agora ele souber que a criança morreu, o que ele vai fazer? Ela está com medo de falar para eles isso aí. Mas aí Davi viu eles falando uma coisa ali, outra, tal. No versículo 19, diz que eles estavam falando baixo. Davi entendeu que a criança tinha morrido. Aí ele perguntou para o seu servo: a criança morreu? Respondeu: morreu. Então Davi se levantou da terra, no versículo 20, diz que ele lavou-se, ungiu, trocou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou o Senhor. Depois, para a sua casa, pediu pão e serviu e ele comeu. Aí o servo dele falou: escuta, o que será esse nosso meio está ficando doido? A criança estava viva, ele estava se martirizando, estava aí, chorando. Quando ele soube que a criança morreu, desistiu. Aí começou a louvar, começou a cantar. Davi era Levi, se alimentou, tomou banho, trocou de roupa e foi para casa. Aí perguntaram para ele: Davi, que negócio é esse? Aí responderam para ele, Davi respondeu no versículo 22: vivendo ainda a criança, eu jejuei, chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança sobreviverá. No 23 ele fala: porém, agora que ela morreu, por que eu jejuaria agora? Acaso poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Ele falou: enquanto a criança estava viva, eu tinha esperança, agora não tem mais. Agora, tem mais jeito. Agora, Deus levou, acabou. Versículo 24, diz que ele foi até Batseba. Só que aí tem um detalhe: qual é a diferença que tem? Aqui fala Batseba, versículo 24, ele foi até Batseba. E o versículo 15 fala também de Batseba. Qual a diferença? Sua mulher. Não é isso? No 15 ela era mulher de Urias. Agora não, ela é mulher dele. Ele foi até sua mulher, consolou-a, se deitou com ela, ela deu a luz um filho, e Davi pôs nele o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E Davi entregou nas mãos do profeta Natan, o qual chamou de Gedidias, por amor do Senhor. Vamos ver o que é Gedidias. Significa amado de Jeová. Olha, não é bonito, né? Salomão quer dizer paz, ou então pacífico, em hebraico. Está escrito aqui. Essa é a mensagem. Mas o que será que tem a ver conosco isso? Pergunta para o Deus, vamos falar, e o Kiko, Fábio? Falei, o Kiko? O que eu tenho que ver com isso? Não é? Nós não falamos, você lembra da frase que você falou? Larga o velho, esquece o velho, joga o velho fora, chuta o velho, pincha o velho, não é isso? Será que tem a ver essa mensagem? Entendeu? Davi estava chorando por um filho
estava chorando para que Deus não recolhesse aquela criança. Mas aquela criança foi gerada no pecado. Aquela criança foi gerada como uma mulher que não era dele. Às vezes nós choramos porque queremos que uma situação que vivemos lá atrás, que nos fazia um certo conforto, que Deus devolva aquela situação. Ah, eu quero meu emprego de volta, eu quero meu marido de volta, eu quero minha esposa de volta, eu quero o meu ministério de volta, eu quero a minha situação financeira de volta, a minha saúde de volta, eu quero de volta, quero de volta, quero de volta. Eu estou querendo uma situação velha, muitas vezes até uma situação que foi gerada em pecado, uma situação que foi gerada num tempo que nós não estávamos firmes nos caminhos do Senhor. A partir do momento que Davi abriu mão daquele filho, Davi chorou 7 dias, orou 7 dias, jejuou 7 dias, clamou 7 dias, sabe, se deitou no pó 7 dias, não quis comer, não quis nada, querendo que Deus deixasse aquele filho do pecado vivo. Mas Deus tinha dito para ele, falou: Davi, tem uma consequência o teu pecado, Davi. Eu vou recolher esse filho que nasceu numa condição pecaminosa. Às vezes, Deus recolhe uma situação que nós vivíamos lá atrás, tirando o nosso conforto. Mas sabe por quê? Porque Deus quer te dar um novo, Deus quer te dar Salomão, Deus quer te dar algo puro, quer te dar algo nascido quando você está nos caminhos do Senhor, algo em que você possa entregar para o profeta, como Davi fez no versículo 25, procurou o profeta Natã e falou: Tó, esse aqui é o meu filho, esse nasceu de mim e da minha esposa, apresenta ele para o Senhor, porque ele será o homem mais sábio da terra. Foi assim que Deus deu Salomão. Deus quer te dar e me dar Salomão esta noite, mas quer falar para você: desista daquela situação velha, desista do velho, desista daquilo que não ia trazer nenhum resultado prático para a tua vida, não ia agradar a Deus, não ia te fazer feliz. Se Deus quer tirar algo de um passado em que você não estava nos caminhos do Senhor, que você não agradava a Deus através dos teus atos, das tuas atitudes, entrega para o Senhor. Se você às vezes está orando, está jejuando e as coisas não melhoram, desiste de uma vez. Fala: Senhor, pode levar essa situação, Senhor, pode levar o velho, eu não quero mais essa situação velha, porque a partir do momento que nós abrimos mão do velho, Deus traz o novo. A partir do momento em que entregamos o filho do pecado para Deus, Deus te dá e me dá Salomão. Ele tinha Salomão para entregar para Davi. Ele sabia que Davi ia pedir perdão, sabia que Davi ia se arrepender, sabia que Davi tinha errado. Eu quero te dizer que mesmo que eu e você tenhamos errado, e a Bíblia diz que nós erramos, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, eu quero que você saiba que quando o Senhor perdoa um pecado, Ele nos dá Salomão. Deus quer te dar e me dar Salomão. Sabe o que é Salomão? Uma nova situação, uma nova história, um novo caminho, um novo mover. Deus quer te dar uma nova vitória em cima daquilo que eu e você possamos estar vivendo. Desista do velho, entrega o velho para o Senhor. Não, eu quero ser como eu era, eu não tenho nenhuma condição. É a mesma coisa eu estar orando e falar: Senhor, eu quero ter 20 anos. Posso até querer, mas eu tenho mais de 3 vezes isso. Como é que vai ser? Eu falei: não, Senhor, eu quero manter os meus 60 e pouco aí, mas se o Senhor puder me dar um vigor dos 20 anos, né? Mas voltar a ter 20 anos não tem condição. Voltar a ser o que você era não dá mais. Voltar ao passado que não agradava a Deus não dá mais. Mas Deus tem um futuro de bênção e de vitória para a tua vida e para a minha vida esta noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de
escrever na sua vida e na minha vida esta noite nesse lugar. Tem uma nova história para você. Larga o velho. Esqueça o velho. Desista do velho. Chuta o velho fora. Chuta a situação velha. Chuta o antigo. Tem gente que às vezes guarda rancor de uma situação que aconteceu não sei quanto tempo, não consegue perdoar uma pessoa. Imagina. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, acho que versículo 7, 8, por aí, ele fala assim: quanto a mim, eu esqueço do passado, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquece o teu passado, perdoa aquela pessoa que te magoou, perdoa aquela situação que te entristeceu, perdoa se você passou por luta, por dificuldade, perdoa quem provocou isso e toma posse de Salomão para a tua vida. Toma posse de uma nova vida, toma posse de uma nova história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria que você se colocasse de pé agora. Feche os seus olhos. Algo novo Deus tem para a tua vida. Uma nova história Deus quer escrever na tua vida. Mas esquece o velho. Esquece aquela velha pessoa que você foi. Talvez até hoje você não se perdoa. Talvez até hoje você se sente culpado. Talvez até hoje você acha que está colhendo o que você plantou. Mas o teu Deus, o meu Deus, nos trouxe aqui nesse lugar, Chacrando, Carrinca, lá, Açuriana, lá, para dizer que tem Salomão, que tem um novo, que tem uma nova história melhor do que antes. Aquilo que ele tirou era fruto do pecado. Talvez era uma condição financeira estabilizada, mas que foi gerada no momento que você não era dizimista. Você talvez nem estivesse nos caminhos do Senhor. Deus tirou aquilo. Esquece. Deus tem Salomão, tem uma nova história, tem uma nova vida. E esta nova vida vai ser como é certa. Vai ser desse jeito certo. Vai ser dentro da mais profunda mentalidade. Vai ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade, de acordo com o querer de Deus para a tua vida. Chega a sua anda. Você que nos assiste, ficando gloriosa a paz do Senhor Jesus, tome posse dessa vitória para a tua vida. Saiba que Deus tem um novo para você.